E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui sobre por que brincar em serviço pode ser bom para você, o seu negócio, a sua empresa. Hoje vai ser o vídeo que vai te salvar, que vai te ajudar a deixar o teu trabalho mais light, mais tranquilo. Esse é o vídeo que você vai mostrar para o teu chefe e falar assim, ó, Matheus falou lá no canal do Pesquisador de Vanguarda que é bom e é possível brincar em serviço, relaxar, ficar tranquilo e mesmo assim ter excelentes resultados, tá? Então, já que eu tô te deixando esse presente aí de início de ano, deixa teu like, se inscreve, não se esqueçam disso, esse é o primeiro recado. E segundo, tudo isso são insights que eu tô tirando daquele livro do Steven Johnson, de onde vêm as boas ideias. Não se esqueçam de dar uma olhada, eu vou deixar o link na descrição desse livro. É um baita de um livro que tem muitos insights espetaculares para todo mundo que precisa de ideias, trabalha com o cérebro, que não quer ser substituído pela inteligência artificial nos próximos anos. Esse livro é espetacular, que te ajuda a ter novas ideias, criar os ambientes e entender qual que é realmente a dinâmica das boas ideias, das boas invenções, das boas inovações. Então, link na descrição, não deixem de conferir, tá? Vai valer muito a pena. Então vamos lá, deixa eu contar a história para vocês do Laboratório de Física Aplicada. Esse é um grande laboratório que vocês vão ver na história, que fez uma grande descoberta, né? Então, dois estudantes, o William e o George, né, eles estudavam nesse laboratório e na época deles, os russos tinham lançado a primeira nave, né, o primeiro satélite em órbita, e todo mundo estava falando disso, né, porque eles estavam trabalhando justamente ali na parte de espectroscopia dentro da universidade. Então esse aí foi o assunto do momento, todo mundo estava bem animado, querendo saber. E esses dois, conversando com os colegas, eles perguntaram assim, mas vocês já tentaram, né, captar sinal deles? Vocês já tentaram ver onde que está esse satélite? Porque os russos, naquela época, tinha esse conflito Estados Unidos-Rússia, né? Não que hoje não tenha, mas naquela época era muito mais forte ali, perto da Guerra Fria. E eles estavam mandando um sinal muito forte para dizer assim, olha, nós realmente estamos aqui no espaço e se vocês quiserem conferir, é só vocês colocarem na frequência, acharem o nosso satélite, vocês vão ver que realmente o nosso satélite está no espaço. Ou seja, os russos fizeram de propósito, geraram uma frequência de 20 MHz, bem forte na Terra, para que quem quisesse provar, né, tirar a prova real de se eles estavam lá, seria fácil. E aí o pessoal começou, você tentou? Você tentou? Não, ninguém tentou. Então eles falaram assim, quer saber? Então nós vamos vir aí brincar com os nossos equipamentos. E por sorte eles tinham lá um espectrógrafo de micro-ondas naquela época, e eles ligaram e começaram a brincar, começaram a tentar identificar, e eles conseguiram, de repente eles conseguiram achar lá o pip, 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 da frequência do Sputnik que estava no ar, rodando naquela época. Quando eles conseguiram isso, contaram para todo mundo, deixaram, né, veio aquela emoção, todo mundo falou, caramba, estamos conseguindo achar onde que está o satélite dos russos aqui do nosso laboratório nos Estados Unidos, né? E todo mundo, todo mundo começou a ouvir, né, essa notícia, ela correu rápido ali no departamento, todo mundo começava a entrar ali, querer espiar, e aí eles perceberam e falaram assim, olha, e se a gente começar a gravar, anotar esses valores, anotar as frequências que a gente está recebendo desses bips, né? E vamos fazer uma planilha para a gente começar a ter um pouco de dados, começar a ter um pouco de noção de onde que ele está se mexendo, quem sabe, né? Eles lembraram que existia um princípio de Doppler, que é quando você consegue, através da frequência de um som constante, a mudança dela, ela diz se está mais longe ou mais próximo. E através disso eles começaram a captar aonde que estava dentro da órbita o satélite. Eles começaram a ver para que lado que ele estava se deslocando. E aí eles começaram a partir disso ver assim, poxa, mas então se a gente consegue ver que está tendo uma mudança de frequência, a gente consegue ver o deslocamento, a gente consegue começar a desenhar a órbita dele. E com isso foi evoluindo, todo mundo começou a passar no laboratório para entender, ver como é que estava o progresso. E isso não tinha nada a ver com a tese deles, eles só tinham um equipamento lá que conseguia fazer isso, mas não tinha nada a ver com o que eles estavam estudando. E
o pessoal começou a falar tanto que chegou no diretor do departamento. O diretor do departamento falou assim, ó, vocês conseguiriam fazer o contrário? Vocês conseguiriam fazer o inverso? Vocês estão conseguindo descobrir onde que está o satélite? Vocês conseguiriam descobrir, ao contrário, uma base aqui, ver, aliás, vocês estão aqui na Terra e estão conseguindo ver onde que o satélite está se mexendo. Vocês conseguiriam, com o satélite lá em cima, ver quem está se mexendo aqui na Terra? E eles pensaram um pouco, conseguiram, fizeram um projeto. Na verdade, eram os militares que estavam interessados nesse projeto, por eles terem feito essa descoberta. E aí surgiu uma das grandes tecnologias que a gente tem hoje, que é o GPS, né? Naquela época, era 1950 e pouquinhos, e isso não existia GPS. As pessoas elas se movimentavam através de mapas impressos, certo? E aí, com essa descoberta de tecnologia, eles conseguiram criar o GPS. Através dos satélites lá, eles conseguem ver onde que estão as pessoas aqui na Terra, onde que estão se deslocando os navios, os aviões, os carros, as pessoas, os celulares hoje em dia. Então, olha o tamanho da descoberta. E tudo isso começou com uma brincadeira de laboratório. E aí que vem as nossas sacadas, né, dessa história, que é muito interessante essa história. É uma história de dois alunos de doutorado que estavam lá e começaram a brincar um pouco. Então, primeiro de tudo, quando eu digo aqui brincar, obviamente que vocês não estão falando para brincar de qualquer coisa, mas eles estavam brincando com a técnica. A primeira sacada é não deixe no trabalho, e isso é tanto para as pessoas que trabalham quanto para as pessoas que gerenciam, né, os seus colaboradores, funcionários, é que a gente deixa, às vezes, desse espaço de flexibilidade para que os colaboradores eles brinquem um pouco, né, com a técnica. Então, assim, o cara ele já tem um programa, por exemplo, para fazer determinada função em C++, por exemplo. Por que não tentar fazer isso de novo em Python? Por que não tentar, já que tem alguma coisa em Excel que funciona, não consegue colocar isso num site? Você não consegue usar o mesmo robô para fazer uma ação diferente? Então, essas brincadeiras com a técnica, essas brincadeiras que usam os recursos do dia a dia do trabalho para tentar descobrir novas coisas, é o que levou eles a encontrarem uma baita de uma descoberta. Então, não deixar se limitar sempre pelo que existe, não se limitar pelo sempre foi feito assim, né? Ali eles mostram que existem maneiras de fazer outras coisas, né? De fazer a mesma coisa com técnicas diferentes, e isso é muito interessante. A segunda é que eles não tiveram medo de brincar com uma coisa que parecia muito complexa. Isso aí tem um grau militar. Pô, você está tentando achar aonde que está um satélite de um outro país dentro de uma órbita. Parece um negócio um pouco fora de um estudante de universidade, talvez, né? Mas eles não tiveram medo e eles foram brincar justamente com esse tipo de informação. Eles foram tentar, eles falaram por que não, né? E isso trouxe, inclusive, o interesse dos militares para o projeto deles, que depois injetaram uma grana absurda dentro do projeto e criaram toda essa tecnologia, toda essa plataforma que hoje a gente conhece como GPS. Então, não ter medo também de tentar brincar com problemas que parecem muito, muito grandes. Talvez hoje para a tua empresa esse negócio de satélite pareça muito, muito complexo, mas por que não? Por que não tentar? Por que não brincar? Por que não jogar com algumas informações, com algumas tecnologias que já existem e tentar chegar perto? Se perfurar petróleo em altas profundidades é difícil, por que não tentar com alguma outra tecnologia que possa um dia chegar a ser testada, que possa ser um dia avaliada pela Petrobras ou uma outra empresa grande de petróleo, entendeu? Então esse tipo de coisa, não deixar que a complexidade dos problemas ela afaste a tentativa, não pode, nunca. A tentativa sempre ela tem que existir antes de sequer pensar em jogar a toalha. E a terceira grande sacada foi que eles só conseguiram fazer isso porque o próprio ambiente do laboratório de física aplicada, ele foi ele mesmo uma plataforma. Plataformas geram novas plataformas. Então, no caso, ele foi uma plataforma porque eles deram para eles todo o respaldo para que eles pudessem testar, brincar. Então, dentro do laboratório, eles tinham já um aparelho de espectrografia de micro-ondas para a frequência que eles precisavam. Eles já tinham ali pessoas que estavam interessadas, que estavam dispostas a deixar eles brincarem. Então, essa plataforma, né, essa abertura,
fez com que eles gerassem uma outra plataforma, que é o GPS, que serve tanto para mapas, que serve para localizar encomendas, que serve para localizar, enfim, o que vocês possam imaginar. Hoje em dia tudo usa GPS, o celular, nossos dispositivos, tudo usa GPS. E foi uma plataforma que foi criada por causa da plataforma. Então a sacada é que as nossas empresas elas possam servir também como essa plataforma, dar os recursos necessários para que as pessoas elas possam brincar, para que elas possam usar. Pô, a tua empresa ela trabalha com talvez prototipagem, por que não tem um osciloscópio? Por que não tem uma bancada de solda? Por que não tem uma máquina de prototipagem? Por que não ter alguns componentes eletrônicos para que as pessoas elas possam brincar, prototipar, né, criar novas coisas? Existe a possibilidade de comprar uma máquina de impressão 3D? Por que não? Existe a possibilidade de ter um computador, um servidor com alguns programas básicos para que as pessoas elas possam programar? Por que não? Dar essas ferramentas, criar essas plataformas que abrem as possibilidades também é uma outra coisa essencial. E todos esses três elementos foram que fizeram a história do GPS, né? Uma baita de uma invenção que ajuda até hoje todo mundo no dia a dia. E tudo a partir de uma brincadeira. Então é isso aí, senhores. Brinquem em serviço, mostrem isso pro chefe de vocês, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, confiram os links e leiam este livro, que este livro ele abre muitas portas na nossa mente, abre muitas conexões. Agradeço a companhia de vocês e até a próxima. E nos vemos!